Boa noite. Boa noite. Agora saiu bonito boa noite, né? Daqui a pouco vamos fazer outro. Né? Muito bem, então nós estamos hoje à noite estudando Daniel capítulo 9. Né? E esse capítulo tem duas partes. A primeira parte é a oração de Daniel, porque ele estava muito preocupado com a última visão que ele teve, né? E a segunda parte, o anjo veio ali dar-lhe as explicações a respeito daquilo que estava preocupado. Né? Então Daniel estava preocupado com o quê? Com basicamente duas questões. Né? Primeiro, vamos ver ali então Daniel 8, capítulo 8, no versículo 14. Esse versículo preocupou Daniel. Né? Ali está escrito o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel sabia que um dia em profecia significa um ano. 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos. E ele tinha estudado pelos livros que seriam 70 anos o tempo de castigo a Israel. E agora vem essa história aí de 2.300 anos, né? Será que o castigo era pouco? Será que o pecado era muito maior do que se imaginava antes? Nós já vamos ler uns trechos aqui, porque na oração de Daniel, ele pediu perdão pelos pecados do povo e os pecados dele, os pecados da nação, etc., para que Deus reconsiderasse e que encurtasse esse período de tempo, né? Mas tem mais uma outra coisa que preocupou Daniel. Está bem no finalzinho do capítulo 8, eu não vou ler, mas do versículo 23 em diante até o 25, são 3 versículos, né? Que ali fala de um rei de feroz catadura, né? Um rei de um semblante assustador, um rei cheio de intrigas, grande é o seu poder, diz lá, né? Causará estupendas destruições, prosperará, etc., né? Ele tem astúcia, fará prosperar o engano, e o seu coração se engrandecerá, destruirá muitos, etc., né? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, e será quebrado sem esforço de mãos humanas. E Daniel diz: quem é esse? Porque os dois anteriores, ele sabia quem era. O anjo disse, né? Um era Medo-Pérsia, outro era Grécia. Isso ele sabia quem era. Mas quem é esse aqui? Né? Que é um sujeito muito brabo, muito feroz, e nas visões anteriores também a esse havia uma referência estranha. E provavelmente Daniel já tenha feito a ligação entre as visões anteriores e essa visão aqui, porque nas anteriores apareceu um animal terrível e espantoso, bem na mesma situação desse rei de feroz catadura. Como sendo ele um profeta, ele sabia que isso não era uma brincadeira qualquer, não é? Ele sabia que algo muito importante estava aí. E será que não era em relação ao povo de Deus? Então vamos ler aqui agora Daniel 9. Não vamos ler todo o capítulo, mas o início aqui, pelo menos sim. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel estava, mas era 70 anos, como assim 2.300? Né? Vamos ler esse trecho aí. Vamos lá, Jeremias capítulo 25. Né? Jeremias capítulo 25. Vamos ler ali a respeito disso que Daniel também leu. Irmãos, estaremos agora tendo o privilégio de ler o mesmo trecho que Daniel leu há 2.400 e poucos anos atrás. Então vamos ler o mesmo trecho. A Bíblia é fantástica, né? Jeremias 25, versículo 12. Acontecera, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também
a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Bom, o castigador agora seria castigado, né? Então vamos agora um pouco mais adiante. Vamos no versículo 29. No capítulo 29 e no versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então era 70 anos, não é? E agora Daniel estava preocupado, querendo entender esse assunto, e Daniel pôs-se a orar, pedindo perdão pelos pecados do povo e os dele. Certamente Daniel não tinha muitos pecados. Pecador ele era, mas provavelmente muito pouco pecado, né? Não, na Bíblia não consta. Depois nós vamos ler uma expressão que é tal como para Daniel, assim como também para João, o profeta João, apóstolo João. A mesma expressão, vocês vão ver. E aí tem uma revelação assim muito importante. Mas antes de nós seguirmos adiante aqui, aquelas 2.300 tardes e manhãs era o tempo para ser o santuário purificado, não é? Esse santuário era o santuário celeste. Mas esse livro de Daniel, ele misteriosamente tornou-se desconhecido depois. Aparentemente Daniel escreveu esse livro e ninguém mais leu, não é? Ou seja, passaram-se séculos e séculos e ninguém lia o livro de Daniel. Não é que ele era todo incompreensível. Tem coisas ali que estão reveladas claramente e tem certas coisas que não dá para entender. Mas ninguém leu a respeito da Medo-Pérsia, da Grécia, do rei de feroz catadura. O livro ficou desconhecido. E um pouco antes de 1844, abriram o livro de Daniel. E começaram a ler, e fizeram gráficos, etc. Chegaram à seguinte compreensão: Jesus volta em 1854, para purificar o santuário. Onde é que mais seria, se não era aqui? Não é? Mas antes disso, ninguém leu. Não é? Assim, nessas questões importantes, relevantes quanto ao tempo, então o livro de Daniel foi chaveado, foi selado. E ninguém investigou. Não é? E ele permaneceu assim até que, de repente, um grupo de pessoas, não muitas pessoas, começaram a ler o livro de Daniel e deu um estardalhaço. Querem ver uma coisa? Vamos ler ali Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. O que aconteceu com a leitura do livro de Daniel? Então está aqui, capítulo 10, do versículo 8 em diante, nós vamos ler aqui. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, mas falando com quem? Agora era João. Existe uma identidade de conceito entre Daniel e João, que nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Não é? Vai, toma o livro que se acha aberto. O livro estava aberto. Isso está se referindo aos últimos tempos, ou seja, não muito antes de 1844. Ao livro que está aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me fala, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Vamos ler o 11 também. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa profecia, esse profetizar aqui refere-se a Ellen White. Ninguém mais, depois de João, profetizou aqui. A não ser Ellen White. O último profeta que escreveu o último livro da Bíblia foi João. E o próximo profeta que surgiu depois disso foi Ellen White. Né? Esse aqui se refere aqui. Então, esse era o livro amargo de Daniel, ou seja, eles descobriram lá
e supuseram, descobriram a data de 1854 e supuseram que Jesus voltaria naquele ano. E ficaram muito felizes. Né? E é interessante que eles não entenderam outras coisas da Bíblia, por exemplo, Mateus, que fala ali que o dia e a hora ninguém sabe. Mas eles descobriram o dia e a hora e ficaram tão felizes. Isso acontece muito conosco, né? Que às vezes quando a gente fica muito entusiasmado com alguma coisa, você não vê o óbvio às vezes pela frente, né? Como tem gente que cai no conto do bilhete, ficam tão entusiasmados em ter aquele dinheiro na sua mão, que só fica amargo quando descobrem que alguém lhe levou o dinheiro, né? Que não tem nada na mão. Mas aqui a história é diferente. Vem Cristo e eles pregaram, isso aqui se chama o tempo daquela forte pregação, né? O clamor da meia-noite, né? Eles pregaram com muita força. Então vai haver 3 tempos de grande e forte pregação. A primeira foi ali no tempo da chuva temporã, quando o Espírito Santo foi derramado e eles saíram a pregar com uma força gigantesca. A segunda vez é nesse tempo do clamor da meia-noite. E a terceira vez está agora diante de nós, que é o alto clamor, para concluir a obra. Né? No clamor da meia-noite, foi para que eles pregaram assim? Na realidade não era para anunciar a volta de Cristo. Na realidade estava se formando o movimento que resultaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era isso. Né? E o que era esse purificação do santuário? Lembram que no antigo Israel, todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes, havia ali um ritual, que era o ritual diário. Todos os dias. Né? Depois tinha os outros rituais, mas esse todos os dias. Era para o perdão dos pecados. Nós não vamos entrar aqui no detalhe disso. Nosso foco é Daniel 9. Temos que voltar daqui a pouco a ele. E uma vez por ano, era o dia da expiação. Antes desse dia da expiação, havia, dias antes já, um forte movimento de santificação, de pedido de perdão. Eles se mobilizavam ali, o povo de Israel, para o dia da expiação. Ninguém ter um pecado. Pois esse dia da expiação era, na realidade, a purificação do santuário. Né? E todos os dias, os sacerdotes ali faziam o ritual e as pessoas se chegavam e eram perdoados seus pecados, mas esses pecados eram levados simbolicamente, né? Lá para dentro do santuário, na frente do Santíssimo, e era aspergido sangue ali, e aquilo ficava uma manchinha cada vez. E aquilo se acumulava ao longo do ano. Isto era símbolo da anotação que era feita no livro do céu. Dos pecados do céu tem 3 livros. O livro dos maus atos, o livro dos bons atos e o livro dos nomes. Né? O livro dos nomes, eu penso que só tem 2 colunas. Tem o nome e do lado tem uma outra coluna onde pode estar escrito aprovado ou pode estar escrito reprovado. Ou então perdoado ou não perdoado. Uma coisa assim. Né? E o dia da expiação era o dia em que era limpo o lugar santíssimo daqueles pecados todos. Depois era limpo o lugar santo e depois era limpo o altar. E daí começava toda a história de novo. Pois bem, em 1844 começou a purificação do santuário celeste, né? Onde estão os registros dos livros, dos atos de todas as pessoas que viveram ou que vivem neste planeta. E aquelas pessoas que um dia aceitaram Jesus Cristo, desde 1854 estão passando por julgamento, aqueles que já morreram, né? Passando por julgamento, para se verificar simplesmente o seguinte: eles pediram perdão de tudo, eles se arrependeram de tudo. Isso não quer dizer que você tem que lembrar de todos os nomes dos teus pecados que foram feitos ao longo do tempo. Isso quer dizer que você não queira mais praticar esses pecados. E que você peça que Deus te perdoe desses pecados. Você quer mudar de vida, é isso que quer dizer. Então, se essa pessoa se arrependeu de tudo, eles veem ali, não, está tudo arrependido. Ali onde, do lado dos seus pecados, está tudo arrependido. Ele se arrependeu de tudo. É apagado aquela parte. Então, aquela coisa feia, aquela sujeira dos pecados que estava escrito naquele livro, não está mais lá no céu.
Tem 2 outros livros, tem outro livro dos atos bons, eu quase que disse dos pecados bons, né? Mas os bons atos, esses eles não apagam, porque isso é uma coisa positiva, né? E isso pode ficar para sempre, você pode um dia relembrar lá o que tu fez de certo, né? Mas se você foi salvo e quiser chegar no céu e dar uma olhada nas páginas da tua vida, do livro dos pecados, você não vai encontrar nada escrito lá. E se tiver coisa escrita, você não vai chegar lá. Alguém outro vai poder ler, não é? Então, daqueles que vão para o céu, esses têm no céu páginas limpas, puras. Sobre esses não existe possibilidade deles serem condenados por ninguém. Não é? Isto que está sendo feito desde 1854. Então, agora vamos voltar. E isso só foi entendido depois de 1854 também. Antes ninguém entendeu isso. Né? Vamos voltar para Daniel, para vermos os 5 versículos de Daniel 9 que dizem a respeito dessa profecia que Daniel não estava entendendo. Mas antes, os 5 versículos são do 23 em diante, né? Mas antes vamos ler um pouquinho da oração de Daniel. Voltei o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco, com cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardas os teus mandamentos, Vamos ler mais 2. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então aqui Daniel fala, nós estamos ficando vermelhos de vergonha. Como é que a gente não atendia? Que coisa vergonhosa, né? Os profetas vivem e nós sempre desobedecendo, né? É corar de vergonha que ele fala, nós temos pecado contra ti, né? A ti pertence a misericórdia, o perdão, disse ele no versículo 9. E assim foi ele falando sobre a transgressão, etc. Daniel confessando-lhe, não é? Os pecados do povo e os seus pecados. Vamos agora ler o versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Daniel estava lembrando do santuário. Estava lembrando, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até quanto tempo vai se esperar para reconstruir o santuário para ser purificado? Porque o que se passava na cabeça de Daniel? Era aquele dia da expiação, uma vez por ano feito, no santuário terrestre. Não é? E isso se passava na cabeça dele. E como é que iria purificar o santuário se não fosse reconstruído? Será que iam purificar o santuário no lugar santíssimo, onde foi, ali não tem parede nem nada? Daniel estava preocupado. E tinha aquela questão que já falamos, daquele rei de feroz catadura, que se voltou contra o príncipe dos príncipes. O que quer dizer tudo isso? Agora nós vamos chegar numa expressão, daqui a pouquinho, numa expressão que tanto cabe a Daniel quanto a João, o apóstolo João. Se vocês querem ver daqui a pouquinho. Então vamos para o 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Vejam pelo que ele estava orando. O que é esse monte santo? O lugar onde era a construção do templo. Ele estava preocupado com o templo. 2.300 tardes e manhãs. Isso é muito tempo. Gente, isso é 2 milênios e 1/3 de milênio. Isso não é 70 anos, né? 70 anos já é bastante. 70 anos são 2 gerações, né? Mas 2.300 anos é muito tempo. Daniel estava preocupado. Então, veja só no 21. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel. Quem é o Gabriel? Mas o Gabriel, o anjo Gabriel, é o substituto de Lúcifer.
Deus enviou o anjo mais nobre do céu, o que tem a maior responsabilidade no céu, o anjo que mais era servo no céu. No céu é diferente daqui, quanto mais alto, mais servo é, né? E quando o homem Gabriel, que na verdade era um anjo, que eu tinha presenciado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Daniel estava ajoelhado, orando, e alguém tocou ele, chamando a atenção, interrompendo a oração. E aqui a oração foi interrompida, não é? E olha o que o anjo disse. Ele queria instruir-me, ou seja, ele queria falar comigo, queria me dar explicações. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O quanto será que aquele anjo estava com vontade de explicar isso, né? Porque, já vão ver. E aqui nós vamos ter uma revelação assim fantástica. Vamos para o 22, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Esta é a frase. És muito amado. Como é que João era chamado? O discípulo João? Discípulo amado. Né? Daniel, muito amado. Quais foram os dois homens que escreveram os livros proféticos mais importantes da Bíblia? Daniel, o muito amado, e João, o amado de Deus. Daniel escreveu o início da história profética e João concluiu no Apocalipse. A senhora White fala, Apocalipse e Daniel é um livro só, que nós temos que estudar Daniel e Apocalipse. O que começa em Daniel continua em Apocalipse. Então, por exemplo, aí fica muito fácil entender Apocalipse 17. Não pode ser nenhum outro reino, a não ser a sucessão daqueles reinos que começaram em Daniel. Né? Porque não é possível, isso não existe, ninguém comete um erro tão absurdo de, num mesmo livro, afirmar uma coisa e depois, mais adiante, afirmar o contrário daquilo, se contradizer dentro do mesmo livro. Muito mais ainda em livros da Bíblia. Né? Então, os dois homens muito amados de Deus escreveram os livros mais proféticos da Bíblia. Existem outros livros proféticos, escritos por excelentes profetas. Isaías é um deles, né? Jeremias também, Mateus, etc. Tem vários outros livros proféticos. Mas aqueles livros proféticos que dão a grande profecia, o grande diagrama profético, só tem dois. Né? Que é Daniel e que é Apocalipse. Então veja só, o quanto é importante ser amado de Deus. O quanto tem privilégios, isso, né? Vamos então agora seguir adiante. Agora vem a explicação, nós vamos começar a fazer escrever aqui no nosso pequeno gráfico aqui algumas coisas, né? Então, diz aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas dá 490 anos. Isso aqui já é uma notícia boa para Daniel. O teu povo tem 490 anos. Para fazer o quê? Né? É bem claro escrito aqui. São determinadas sobre o teu povo. Né? Sobre a tua santa cidade, que era Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Agora vamos ver quando é que começa isso. Vamos no 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas. Então 7 mais 62, são 69 semanas. Né? 483 anos. E as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então vai ter um períodozinho de 7 semanas, que são 49 anos. E mais um outro período de 62 semanas. Então vamos agora já começar a desenhar.
Então, esse período de tempo aqui, ainda Daniel não soube a data, né? Mas a última ordem foi em 457, né? 457 antes de Cristo. Isso foi um bom tempo depois de Daniel, né? E aqui haveria um período pequeno de 49 anos, né? Ou seja, 7 semanas. Esse foi o período que Jerusalém foi reconstruído. Essas lições que nós estamos estudando, essas últimas 2 semanas e na próxima também, isso aconteceu aqui dentro desse período de tempo, né? A reconstrução do templo foi aqui, depois a reconstrução do muro, e esse período de tempo levou 49 anos, né? Reconstrução, né? A da cidade de Jerusalém. A santa cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído, estava tudo pronto aqui quando terminou em 408, né? 408 estava tudo pronto, de 457 a 458, 408, 49 anos, né? Depois teve mais um período de tempo até o ungido. Aqui Cristo foi batizado, né? Então nós temos aqui 62 semanas, né? Ou então 483 anos. Ou seja, o povo de Deus, ele tinha 490 anos para ele, até o ano 34. E Jesus foi batizado no ano 31, 27, né? E foi morto no ano 31. E aqui nós temos 7 anos, ou seja, 1 semana. Então isso aqui tudo dá 70 semanas, ou 490 anos. Depois tem um outro período que não nos interessa hoje aqui, de 1810 anos até 1844, que é o início da purificação do santuário. E aqui está o dia de hoje, né? Nós estamos hoje aqui. Veja, quanto já passou? Quanto é que falta ainda para o fim? Certamente não é tanto quanto já passou, né? Deve faltar muito pouco tempo, bem pouco tempo. Então vejam que coisa interessante. Nesse gráfico aqui, o anjo estava dizendo para Daniel, bem antes desse tempo aqui, não é? Do início desse período de tempo, que isso deve ter sido mais ou menos em 438, que Daniel teve esse sonho, fez essa oração, que o povo de Deus teria quase 5 séculos para colocar as coisas em dia. 5 séculos é tempo, né? E no finalzinho desse tempo, o próprio Cristo viria. Isto foi dito de novo depois para Zorobabel, para Josué. Esse templo que eles reconstruíram, que foi nesse período aqui dentro, não ficou tão bonito, não era tão suntuoso quanto o primeiro templo que foi destruído. E eles choraram e ficaram tristes. Puxa, mas nós conseguimos fazer um templo bem inferior ao anterior, né? E não tinha nem arca lá dentro, né? Você sabe que o segundo templo não tinha arca dentro. A arca está escondida, foi escondida antes da primeira destruição e ainda está escondida. Vai reaparecer, né? E eles choraram. Daí Deus mandou dizer assim: não. Esse segundo templo, a glória dele vai ser superior ao do primeiro. Como assim? Jesus vai vir ali. Ele mesmo vai vir. No finalzinho do tempo, ele vai pregar. Vai ser o último profeta. E o último profeta é o próprio Salvador. Não é só um profeta, ser humano, é o próprio Salvador. É o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor dos Exércitos, aquele que deu vitórias para eles antes, que fez eles sair do Egito, que fez passar pelo Mar Vermelho, que fez passar pelo deserto, 40 anos não morreram, que fez passar pelo Rio Jordão, que derrubou os muros de Jericó, etc. Esse mesmo vai vir aí. Gente, que privilégio, dá para entrar na cabeça. Na minha não entra tudo, não consigo entender a grandiosidade da presença de Jesus nesse tempo que eles estavam por reconstruir nesse períodozinho aqui, né? E que coisa impressionante.
E Daniel teve essa visão. E eles vão ter 490, o povo de Deus vai ter 490 anos para colocar as coisas em dia. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Isso aqui eu acho isso aqui muito impressionante. Irmãos, esta é uma das maiores revelações de todas as que existem na Bíblia. Está em 5 versículos. Este período, esse gráfico aqui, irmãos, onde mais se encontra na Bíblia? E quem mais teve essa revelação? A não ser Daniel. Porque era muito amado. E quem foi que complementou esse gráfico? João, no Apocalipse. Então vamos ler agora o 26. Depois das 62 semanas. Então vejam bem. Havia uma semana e 62. Depois das 62, então estamos aqui. Né? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Aqui, ó, será morto. Né? Jesus será crucificado e já não estará. E o povo de um príncipe. Que príncipe é esse? Se a gente for ler ali antes, né, no Daniel 8, no versículo 23, um príncipe, um rei de feroz catadura. Isso não é um rei em si, é um sistema real. O Império Romano, né, o príncipe que há de vir destruirá a cidade santa e destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. O que está dizendo aqui? Depois desse período aqui, vai vir um príncipe, né? O ungido será morto e virá um príncipe. E esse príncipe destruirá a cidade e o santuário no ano 70. Mais ou menos por aqui, no ano 70. Destruir o templo. Ele nunca mais foi reconstruído. No ano 70 eles já estavam pregando para os gentios. No ano 34, Estevão foi morto. Esta morte de Estevão, um santo servo de Deus, foi uma declaração da parte daqueles que foram uma vez povo de Deus, de que eles não aceitavam nem Jesus Cristo, que foi ungido, que foi crucificado, e nem os seus servos. Do ano 34 em diante, os apóstolos foram esparramados e saíram para pregar aos gentios, começando um novo período profético, de 1810 anos, e nós fazemos parte desses gentios, né? Que por herança da verdade passamos a fazer parte do povo de Deus, como eles faziam parte do povo de Deus também. E muitos dos judeus também fazem parte do povo de Deus, porque agora o povo de Deus é uma igreja, né? Então, diz aqui agora no versículo 27, a respeito de Jesus Cristo, fala no versículo 27, fala a respeito de Jesus Cristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, esta semana aqui, né? Ele fará firme aliança, ele mesmo estará trabalhando meia semana, ou seja, 3 anos e meio, e os discípulos completariam esse trabalho durante os outros 3 anos e meio aqui, dentro do povo judeu, dentro de Jerusalém e entre o povo judeu. Então Jesus pregou 3 anos e meio e os discípulos de Jesus pregaram outros 3 anos e meio ali dentro. E depois disso foram pregar fora. Continuamos. Por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que quer dizer isso? Ele será crucificado. Ou seja, o verdadeiro Cordeiro de Deus foi agora oferecido, né? E aí ele fará cessar o sacrifício, ou seja, não precisa mais fazer aqueles sacrifícios de cordeiros, etc., porque o cordeiro para o qual aqueles outros cordeiros, animaizinhos, apontavam, agora tinha chegado. E como ele tinha chegado, aqueles cordeiros diziam, ele vem, como ele agora já veio, não precisava mais ter cordeiros, nem sacrifícios. Tanto que o cordeiro que estava por ser sacrificado no sacrifício da tarde, bem no horário exato do sacrifício, quando Jesus morreu, o cordeiro escapou. Isto era uma mensagem clara, não precisa mais oferecer cordeiros, não é?
ele fará firme aliança com muitos, e por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E agora veja o que está escrito depois disso. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quem é essa asa da assolação? É o mesmo assolador que fala aqui no capítulo 8 de Daniel, não é? Que fará grandes destruições, prosperará, etc. O assolador, não é? Que veio. Quem é esse? O falso sistema religioso. Num primeiro momento, era o Império Romano, que destruiu a cidade, etc. E num segundo momento, seguiu-se com o falso sistema religioso. Antes um sistema político que perseguia o povo de Deus, depois um sistema religioso. Irmãos, nós vamos estudar nas próximas lições da Escola Sabatina, né? Quem estiver vendo esse vídeo já passou, né? A respeito do cristianismo inicial ali, né? O cristianismo apostólico, que durou até o ano 325, essa era apostólica, da ressurreição de Cristo até o ano 325 é chamado era apostólica. Cresceu tanto, o número dos cristãos cresceu tanto, que sabe quem se assustou? O Império Romano. Esse movimento está crescendo demais. Se esse movimento religioso crescesse devagarzinho, etc., não ia se importar com isso. Tinha outros movimentos. Mas não, cresceu tanto assim, que o Império Romano ficou preocupado, que está assim se multiplicando da noite para o dia, de um dia para outro, nas cidades aumentava a gente. Bom, vocês devem fazer ideia, né? No primeiro dia, quando desceu o poder do Espírito Santo sobre eles, eram 120 que estavam reunidos ali, né? E naquele dia passou de 120 para 3.120. Quantas vezes se multiplicou aquele número, né? Com uma pregação. E logo depois lá eles foram de novo pregar, etc e tal, batizaram de uma só vez quase 5.000. Então vejam como que isso é impressionante. Esse tipo de poder ainda está pela nossa frente. Nós temos que perseverar e orar, né? E estudar a Bíblia e praticar, porque esse poder ainda está pela frente. Esse período de tempo aqui, do dia de hoje até o fim, ainda tem alguma coisa pela frente. Então, o que nós podemos aprender aqui de maravilhoso nesse livro de Daniel? Há uma grande guerra. O que diz aqui? Bem no finalzinho. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmãos, esta destruição já se cumpriu e se cumprirá mais uma vez. Ela se cumpriu um pouco antes dessa data aqui, quando pararam as perseguições, né? 1798, antes disso, o Papa foi preso. Não está a data aqui, 1798, que termina os 1260 anos que estão dentro desse período, que nós não colocamos, né? O Papa foi preso antes de 1798, as perseguições foram amainando, foram diminuindo e pararam. E um pouco antes de 1854, sabe o que andaram inventando aqui nessa terra? Sociedades bíblicas. É uma sociedade onde muitas pessoas doavam dinheiro, e esse dinheiro, até hoje isso funciona assim, esse dinheiro serve para fabricar Bíblias baratas. Agora me expliquem, alguém aqui sabe de algum outro livro que existem doações do mundo inteiro para produzir em grande escala e vender baratinho ou doar de graça? Existe algum outro livro? Não tem nenhum outro, né? Então terminou a perseguição. Hoje somos livres, né? Somos livres. Aqui, essa perseguição virá bem no finalzinho, por bem pouco tempo, e daí se cumprirá a segunda vez. Bem no final do livro do capítulo 9 de Daniel. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Né? Ele quem? O assolador, o rei de feroz catadura, o grande perseguidor do povo de Deus. E até o fim vai haver guerra. Isso quer dizer o grande conflito. O livro que a senhora White escreveu. O grande conflito. Né? Até o final vai ter conflito. E aqui está bem claro, né? nesse livro de Daniel, que coisa fantástica, né? Que o que Daniel escreveu, João mencionou lá no finalzinho, vocês viram do livro, né? etc.
O que um escreveu, o outro complementou, e se você lê os dois, entende claramente o que significa todas essas profecias aqui. Né? Que coisa maravilhosa! Eu gosto muito de profecia por duas razões. Uma, porque ela é matematicamente correta e não existe erro. Tem um detalhezinho que eu havia esquecido, tem mais detalhes. O selamento da profecia. O que quer dizer selar essa profecia? Ou seja, essas datas aqui tudo fecham em Cristo. Não é? Aqui nesse tempo, isso aqui é bem remoto, mas você tem a data do decreto de Artaxerxes em 457. Essa data é confirmada na história. Isso não é uma possibilidade, bom, vamos pegar daqui para cá e bom, caiu aqui. Não, essa data existe, tem registros históricos. Não é? E aqui, então ela vai fechar bem aqui, vai fechar no batismo de Cristo, vai fechar na crucificação de Cristo. Essa data aqui não tem como contestar, isso tem registros históricos, não é? E não são poucos. E então a profecia, ela foi selada pelo próprio Jesus Cristo. Essa profecia é certa, esses números são corretos. E daqui para frente, fazendo os cálculos, você chega a 22 de outubro de 1844, esse número também é correto. Não é? E se não fosse correto, se fosse ter uma pequena variação, grande coisa, mas é correto. Não é? Então essa profecia ela é absolutamente correta. Escrita por Daniel e revelada por João. Não é? E hoje nós temos a facilidade de entender isso como eles não tinham. Não é? E esse livro foi selado, nós vamos estudar na próxima vez, nós vamos dar um pulinho, daí depois vamos para o capítulo 12 de Daniel, né, que é fantástico, o 9 e o 11, o 10 e o 11. Eu creio que nós vamos deixar fora, talvez no futuro a gente estude eles também. O 11 é muito complexo. Então, irmãos, um dos meus profetas prediletos é Daniel. Né? Eu tenho dois profetas prediletos, o Daniel é um, o outro é Elias. Elias porque era durão, e Daniel porque tem a grande profecia. Né? Assim, João também. João porque complementa o que Daniel escreveu. Vamos então concluir nossa programação dessa noite através do hino de número 400 e alguma coisa. 489, ele sabe o número do hino. Né? Ele acertou a profecia. Estava querendo ver se ele...